Você já deve ter percebido que muitas vezes quando a gente faz uma discussão, quando a gente aponta qualquer defeito, qualquer erro grave desse governo do Lula, sempre aparece uma pessoa e faz um comentário. Mas e o Bolsonaro? Então sempre traz o Bolsonaro para a discussão. Eu queria te explicar para você por que isso acontece, até para que você possa entender os motivos e ajudar essas pessoas que muitas vezes estão fazendo isso sem saber por que. Uma coisa que é importante para a gente entender é que toda vez que se entra numa discussão, os dois lados querem vencer, querem sair vitoriosos. Mas existe uma questão que muitas vezes as pessoas não se preocupam, que é saber qual que é a verdade. Quando a gente faz um embate, quando a gente entra numa discussão, a principal preocupação das pessoas deveria ser saber qual é a verdade. Porque o lado que nós temos que defender é o lado da verdade e é ele que realmente importa. E aí você faz um apontamento de uma coisa real, por exemplo, quando o Lula disse que é contra a transparência das decisões judiciais. Qualquer pessoa que é a favor da democracia, que é a favor do Estado de Direito, sabe que isso é um absurdo. Mas por que essas pessoas não vão a público e não dizem isso está errado, o Lula está falando besteira? Isso não pode acontecer jamais. Por que tem gente que vem e fala do Bolsonaro quando deveria simplesmente dizer que isso é um absurdo, é um atentado contra o Estado de Direito, é um atentado contra a democracia? Não pode acontecer. Na verdade, as pessoas que utilizam essa estratégia, elas não estão nem percebendo que na verdade não cola mais isso. A gente já percebeu, todo mundo já sabe que isso é uma forma de desviar o debate, as pessoas não caem mais nessa. Mas as pessoas que tentam utilizar essa estratégia, elas estão na verdade evitando de olhar para a verdade, evitando de olhar para os problemas que estão acontecendo no Brasil, e elas estão deixando de olhar para o fato e tentar avaliar se aquele fato ou se aquela crítica ela é verdadeira ou não. Eu queria apontar uma outra questão. Há uma profundidade sobre um vício da personalidade brasileira que todos nós precisamos observar para aprendermos com ele e tentar evitar na nossa vida. E eu queria também falar um pouquinho sobre ele agora para você. O que eu percebo é que no Brasil, infelizmente, a gente aprendeu que às vezes a gente não deve enfrentar a verdade. Para evitar o sofrimento, para evitar a autorresponsabilização, a gente às vezes mente para si mesmo. Quando você se depara com um fato grave, olhe para esse fato, veja os motivos que levaram a esse fato, e tem assim a possibilidade de poder entender se você é ou não responsável por ele. Por exemplo, hoje, você está vendo que de fato as liberdades de expressão, as liberdades dos direitos de ir e vir, que são fundamentais para a democracia, estão acabando no Brasil. Você está vendo isso. E você pode ou não ter apoiado esse governo que hoje apoia essas medidas arbitrárias. Então nós temos a oportunidade de olhar para os fatos, olhar para a verdade e assumir a nossa responsabilidade e evoluir como ser humano. Agora, se o nosso objetivo for apenas desviar o foco, vencer o debate e ficar com a consciência tranquila, fingindo que não está vendo o que está acontecendo, de fato nós não somos um povo sadio e nem maduro, que é capaz de resolver os seus próprios problemas e é capaz de proteger de verdade as nossas liberdades e a nossa democracia.